Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos aqui hoje porque acreditamos que o Senhor nos deu uma palavra para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vá até o final dessa palavra, vai até o final dessa live. Grandes ensinamentos da parte do Senhor tem para nós nesse dia. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está comigo aí, aplaude Jesus. Nós estamos aqui na Igreja Batista Éden, onde é a nossa casa de apoio, com os nossos filhos. Muito contente com tudo aquilo que Jesus tem feito no nosso meio. Não satisfeitos, estamos completos no Senhor, mas sabemos que no Senhor existe muito mais, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais desceu ao coração do homem, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam e que o buscam. E nesse lugar, nós temos dedicado a nossa vida a amá-lo e a buscá-lo, acima de tudo na nossa vida. Por isso o Senhor Jesus tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós temos aqui hoje em Rondonópolis, Mato Grosso, também junto com a igreja, um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, onde servimos uma refeição de segunda a sábado a pessoas que não têm condição, que não têm um prato de comida. Antes dessa refeição, nós pregamos a palavra de Deus, porque antes de sermos projeto social, antes desse projeto existir, o Evangelho de Cristo prevalece nesse lugar. E o nosso maior anseio é pregar a palavra para essas pessoas, elas receberem a palavra, a semente de Cristo, e serem transformadas pelo Evangelho de Cristo, para a honra e para a glória do nome dele. Temos aqui também um projeto com crianças, chamado Jardim de Deus, um projeto lindo, coordenado pelo nosso irmão Michael Mendes, nossa irmã querida Pamela Rodrigues, filhos que eu amo muito, como eu gosto de dizer, filhos maduros, filhos que eu tenho um prazer e me alegrado neles. Esse projeto com crianças, ele funciona num bairro carente aqui de Rondonópolis, aonde nós proporcionamos, nós não, o Senhor Jesus, né? Ele nos deu a capacidade de proporcionar para essas crianças carentes café da manhã, almoço, café da tarde, e antes de todas as refeições, que esse é o nosso intuito naquele lugar, é influenciar essas crianças a andar com Jesus. Esse é o nosso maior objetivo neste lugar, que essas crianças andem e aprendam os caminhos de Jesus. Temos aqui também um projeto coordenado pelo nosso pastor Elias Marques. O restaurante comunitário é coordenado pelo Márcio André e tem como obreiro Zezito e seu auxiliar Alex de Lara, a lenda. Um dia vocês conhecerão esse menino. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. E ele está me olhando com cara feia, mas ele é meu filho e eu te amo, tá, Alex? Voltando aqui para nossa casa de recuperação, que é o Resgate Vidas, é um lugar lindo. Na verdade são 3 unidades hoje, 3 chácaras que a gente recebe homens, filhos que pedem ajuda. A nossa única exigência para a internação aqui não tem nenhum custo financeiro, nenhum projeto aqui na Éden tem custo financeiro, porque de graça nós recebemos e de graça nós temos liberado aquilo que Jesus tem feito nesse lugar. E o resgate são 3 unidades de 3 chácaras, né? Onde nós temos capacidade de internação para 75 homens. E como eu estava falando, a única regra para que ele se interne é ele desejar muito a sua transformação. Porque o princípio do tratamento aqui é a pessoa querer a transformação, querer o Evangelho de Cristo. É tudo de graça, tudo está disponível no reino de Deus. O reino de Deus só exige de nós uma coisa: o nosso livre-arbítrio, o nosso querer. Sem o nosso querer, Deus não pode fazer nada. O Deus do impossível não pode operar onde não há vontade de transformação, onde as pessoas não se inclinam àquilo que Ele fez. Nós temos aqui também uma escola chamada O Chamado, temos uma casa de apoio Éden, um lugar onde nós damos oportunidade para aqueles que terminam o tratamento vir para a igreja, recomeçar as suas vidas, né? E começar a sua caminhada em Cristo. E como eu disse,
nós somos muito contentes, muito completos com Jesus, muito saciados por Jesus, mas temos muita fome dele também, e muita fome de continuar executando aquilo que ele chamou a gente para fazer. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Antes da gente ir para a palavra, que é aquilo que nos interessa nessa noite, eu quero dizer algo para você. O Evangelho de Cristo é imutável. O som tá bom, Davidson? Tá bom? O Evangelho de Cristo é imutável, porque Cristo é imutável. Mas as estratégias mudam. Evangelismo, há um tempo atrás, era pregar nas praças, era passar de casa em casa, falando do amor de Jesus. Isso era evangelismo há um tempo atrás. Nos nossos dias isso mudou, porque nós não estamos podendo mais ir na casa dos irmãos, não podemos mais aglomerar nas praças. Então o evangelho mudou. O evangelho mudou não, me desculpa. A estratégia de evangelismo mudou. O evangelho não muda, mas as estratégias mudam. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Pastor, o que mudou? Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Evangelismo é você pegar o seu celular aí agora, como eu estou fazendo aqui, porque a sabedoria é comprovada pelas ações, e compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha a palavra de Deus, você está sendo um evangelista do reino de Deus. Então, compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, compartilhe essa palavra no seu Facebook, compartilhe essa palavra nas suas listas de transmissões. Eu vou te dar esse tempo, eu estou fazendo isso agora, e vou te dar esse tempo para você fazer também, em nome de Jesus. Eu conto com o seu trabalho evangelístico. Seja um bom evangelista nesse momento, em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso, por isso que eu estou olhando aqui para o celular. Eu vou te dar um tempinho para você compartilhar, para você convidar pessoas. Crie uma sala lá no Facebook e convide as pessoas para participar desse culto com a gente. Eu tenho certeza, a palavra de hoje é uma palavra de ensino, uma palavra profunda que o Senhor há um tempo atrás ministrou no meu coração. Hoje Ele me deu o privilégio de liberar sobre o Brasil essa mensagem. Então é algo profundo da parte de Deus e que vai falar muito ao seu coração. Amém? Quem crê, diga amém. Estou muito feliz hoje. Para quem não conhece, esse é o Fábio, nosso ministro de louvor aqui da casa, um filho, um amigo, um homem que caminha comigo há 6 anos, que eu amo profundamente, né? O produtor geral aqui se chama Alex de Lara, a lenda. Um dia ele vai pregar aqui, você vai conhecer e vai entender por que ele é a lenda. E aqui estão os nossos outros filhos, como eu disse no começo. Terminei aqui. Vamos para a palavra de Deus, que é o que nos interessa, amém? A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou ler de novo esse versículo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra poderosos deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois,
Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Quem pode dizer glória a Deus mais uma vez? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, onde você estiver. Se conecte com Jesus aí um pouquinho. Amigo Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Jesus. Perdoa a minha incredulidade, perdoa a minha falta de fé, perdoa os meus pecados conscientes e inconscientes. Nós te adoramos neste lugar, Jesus. Nós nos humilhamos diante da tua poderosa mão. Toda a nossa motivação aqui hoje, Pai, e sempre, é propagar o teu evangelho, impactar os corações com o teu poder e com a tua fé. A tua fé em nós, Jesus. Mesmo sendo fracos, pecadores, mesmo não havendo mais esperança para nós, o Senhor nos encontrou em meio a densas trevas, em meio ao lamaçal do pecado. O Senhor nos achou, nos fez reis e sacerdotes, me purificou, mesmo eu não sendo puro, me santificou, mesmo não havendo santidade em mim. Como eu te amo, Jesus, como eu te amo, e como eu queria te amar mais. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Que a tua palavra venha de encontro ao coração dos teus filhos, que eles entendam a tua palavra, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite e gere em nós frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida por todos nós. Escute isso. Escute isso. Eu creio, essa palavra ela é poderosa para transformar as nossas vidas e mudar o nosso destino. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Essa palavra da armadura de Deus, da armadura de Cristo, essa palavra de Efésios capítulo 6 é uma palavra muito conhecida da igreja. Quantas vezes eu vi e assisti pessoas dizendo assim: vamos agora colocar a armadura de Deus. Quem já viu isso, igreja? Quem já viu isso? Coloca o capacete, a couraça, calça os sapatos da pregação do evangelho e da paz. Igreja, não é assim. Desculpe, você que fez isso, você fez na ignorância, na meninice. Não é assim. Pastor, o que você está dizendo é muito simples. É você analisar o versículo 12. Olha o que Paulo diz, guiado pelo Espírito Santo, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, que a nossa luta é contra as potestades do mal, contra os poderes tenebrosos da maldade, contra o diabo e seus anjos. A nossa luta é espiritual. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Então não estás falando de uma roupa para revestir o meu corpo físico. Paulo não está falando de uma armadura que vai revestir a minha carne. Paulo está falando de uma armadura que vai revestir o meu homem interior, o meu homem espiritual, porque é o meu homem espiritual que luta as batalhas espirituais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
É muito simples isso. E essa palavra não é para te matar, mas é para trazer entendimento. Porque onde não há entendimento, o povo perece. Na falta de conhecimento, o povo perece. E, pastor, então como eu me revisto dessa armadura? Como eu me revisto da couraça? Como que eu me revisto do capacete? Como que eu revisto os meus lombos? Como que eu revisto o homem espiritual? Porque no versículo 11, ele manda a gente se revestir. No versículo 12, ele nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, mas é nas regiões celestiais, e é espiritual. No versículo 11, ele diz que nós devemos se revestir de uma armadura. Se nós devemos se revestir de uma armadura, é uma armadura espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a palavra de Deus é completa. Fala para o seu irmão assim: a palavra de Deus é completa. No versículo 10, ele nos dá o caminho de como nos revestir com essa armadura espiritual, dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, aqui está a chave dessa palavra, a chave de como eu me revisto de uma armadura espiritual. E no versículo 13, ele diz algo muito poderoso, que quando eu me revisto dessa armadura, é para me resistir os dias maus. Igreja, se existe dias bons, existe dias maus. Se existe dias maus, existe dias bons. Escute isso. Quando eu não me revisto da armadura, por falta de entendimento de como me revestir, é isso que nós vamos falar nessa noite, eu não consigo resistir o dia mau. E o dia mau vem ou não vem, igreja? Vem. Porque o inferno está à sua volta, tentando te tragar, tentando te destruir, tentando acabar com a sua vida. E o versículo 10 é a chave de como nos revestir da armadura de Deus para lutar as batalhas das regiões celestiais e vencer todos os dias maus da nossa vida. Escute isso: aquele que vencer os dias maus nessa vida, vencerá a segunda morte, o lago de fogo depois dessa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Você não entendeu, mas você vai entender. Quem vencer, está entendendo isso, Fabão? Quem vencer os dias maus nessa vida no Senhor, porque se revestiu da armadura de Deus, vencerá a segunda morte que aguarda todos aqueles que não venceram os dias maus aqui na terra. Quem está entendendo como essa palavra é profunda e maravilhosa? Amém, igreja? Pastor, como me revestir dessa armadura espiritual, pastor? Versículo 10, eu vou ler de novo para você. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem pode dizer glória a Deus por esse versículo? Igreja, escute isso. O que Paulo estava dizendo, o que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha só: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, escute isso. Eu caminho com o Fábio há 6 anos. Eu conheço o Fábio. Eu tenho autoridade para falar do Fábio. Por quê? Porque eu me fortaleci no meu relacionamento com o Fábio. E quando eu me relaciono com o Fábio, eu tenho autoridade para falar dele. Eu tenho autoridade de dizer quem é o Fábio, porque eu o conheço, porque ele me conhece. Entenda isso, igreja. É isso que Paulo está tentando ensinar à igreja aqui nesse versículo. O que é se fortalecer no Senhor?
e na força do seu poder, se fortalecer no Senhor. A Bíblia, igreja, quando fala Senhor, na nova aliança, está falando de Jesus. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso Senhor. Para me revestir de toda a armadura de Deus, eu preciso me fortalecer de Jesus. Como eu me fortaleço de Jesus? Na força do meu poder? É, igreja? Não, eu me fortaleço de Jesus na força do poder dele. E eu vou te falar qual é a força do poder de Jesus. A força do poder de Jesus é toda a força, porque Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe qual é a força do poder de Jesus? A graça transformadora de Jesus. Pastor, o que é a graça transformadora de Jesus? Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus morreu na cruz para te aceitar do jeito que você é. Para você ficar do mesmo jeito, igreja? Não. Para você ir até Ele pela força do poder dele, que é a graça, te aceitando do jeito que você é, e nada pode te separar dele. Romanos 8 diz assim: nada pode me separar do amor de Deus. A força do poder de Deus é aquilo que Jesus fez por nós. É a obra consumadora da cruz. O Filho de Deus morrendo pela humanidade, aceitando os homens como eles são, para transformar quem, pastor? Quem, pastor? Todos os homens que se fortalecem em Jesus. Quem está entendendo isso, igreja? Todos os homens que decidem usufruir do caminho que Jesus fez, chamado graça, e se relacionar com Jesus todos os dias e todos os instantes da vida dele. É isso que Paulo está dizendo aqui, igreja. Para vencer o dia mal, eu vou deixar muito claro o que é se fortalecer no Senhor. Para vencer o dia mal, para vencer as potestades malignas, para vencer o inferno que quer te tragar, para matar, roubar e destruir, você precisa se achegar a Jesus, a Deus que habita dentro de você. Escute isso: a força do poder do Senhor, que recebeu toda a glória, toda a majestade e todo o poder nas alturas. Sabe aonde está essa força? Sabe aonde está essa força? Fala onde, pastor? Dentro de você. Porque a obra de Deus é completa. Jesus morreu e ressuscitou pela força do seu poder, pela força do Espírito Santo de Deus. Ele subiu aos céus e agora clamou para que esse Deus que o ressuscitou e o deu poder e glória morasse dentro de você. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo isso, igreja? Pastor, como eu venço o dia mal? Parando de acordar, quando eu acordo, parando de acordar no automático, como se Deus não morasse e não habitasse dentro de mim. Sabe por que você não vence o dia mal? Sabe por que você não vence o inferno? Sabe por que você não vence os dardos inflamados do maligno? Sabe por que você cai em todas as ciladas que o inferno faz para você? Fala, por quê, pastor? Porque você vive no automático. Porque você não se fortalece no Senhor, nem na força do poder dele, que já está disponível para você. Não existe mais desculpa. A obra de Cristo é completa.
e foi consumada na cruz. Aquele que crê recebe o Espírito Santo. Pastor, mas por que eu não venço o dia mal? Igreja, primeiro, porque você não se fortalece em Jesus. Pastor, o que é me fortalecer em Jesus? É se inclinar para a palavra dele com toda a sua força. Igreja, escute isso. Jesus disse isso. Jesus disse isso. O reino de Deus é tomado por esforço. Tem pessoas confundindo isso. Quando eu falo isso, as pessoas falam: não, pastor, é pela fé, não tem mérito nem esforço nenhum nosso. É pela graça e pela fé, sim, mas exige algo do ser humano. Fala o que, pastor? O seu livre-arbítrio. Você precisa decidir por Jesus todos os dias. Você precisa decidir pelo Espírito de Deus que habita dentro de você todos os segundos da sua vida. Se você andar na sua força e no seu poder, você vai vencer o pecado e o inferno, igreja? Fala, por quê, pastor? Porque você é natural e a sua luta é contra seres espirituais. Sabe por que você fica lutando com pessoas no seu dia mal? Sabe por que você luta com pessoas no seu dia mal? Fala, por quê, pastor? Porque você não tem se fortalecido no Senhor. Porque o seu homem espiritual, ele está fraco e fragilizado. Porque você não toma o reino por esforço. Porque você não lê Bíblia. Você pega na Bíblia para ir para o culto domingo. Porque você não ora. E tem uma fala tenebrosa e infernal. Os que não oram têm essa fala. Fala, qual, pastor? Eu não oro porque eu não tenho tempo. Larga de ser sem vergonha. Deus mora dentro de você. Como que você não tem tempo para um Deus que mora dentro de você? É safadeza, não é? Quem não ora e quem não lê Bíblia não se fortalece no Senhor. E aí anda na sua própria força natural, lutando contra pessoas e nunca vencendo o dia mal, mas sempre sendo vencido pelo inferno. Quem está cansado de ser vencido pelo inferno, digam glória a Deus. Então se arrependa e comece a colocar o seu livre-arbítrio no altar do Senhor, se inclinando à palavra de Deus em todo o tempo, orando em outras línguas, hora após hora, e tendo encontros com Jesus. Fala, pastor, por que eu não venço o dia mal? Eu quero bem forte, ressuscitado. Fala, pastor, por que eu não venço o dia mal? Porque você só anda no natural. Sabe por que você não vence o dia mal? Porque você só anda no natural. E a batalha no dia mal não é no natural. A batalha no dia mal é contra os poderes tenebrosos das trevas, contra o diabo e os seus anjos. A sua batalha não é contra a sua esposa. A sua batalha não é contra o seu marido. A sua batalha não é contra o seu obreiro. A sua batalha não é contra o seu pastor. A sua batalha não é contra o seu patrão. Tudo que você está passando foi você que plantou. E tudo começa quando você acorda e leva uma vida no automático, não usufruindo de tudo aquilo que Jesus já fez por você. Jesus só espera que você se achegue a Ele, que você decida por Ele. Se você não decidir por Ele, igreja, escute isso: o Deus que faz impossível, o Deus do impossível, Jesus, o Senhor dos céus e da terra, Ele não pode operar aonde o homem não permite, na vida dele. Quem está entendendo isso, igreja? Por isso que essa palavra é completa. Ele manda eu me revestir da armadura. Ele me ensina que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra o inferno. E no versículo 10, e ele me fala como vencer o dia mal, me fortalecendo em Jesus, indo até Ele e tendo um profundo relacionamento com Ele.
Sabe por que a igreja no Brasil está frágil? Fala por quê, pastor? Porque ela vive no natural. Aonde estão as regiões celestiais? Aonde é as regiões celestiais? Porque toda batalha é nas regiões celestiais. É ou não é, igreja? É do mundo espiritual para o natural, não do natural para o espiritual. E aonde é o mundo espiritual? Aonde é as regiões celestiais? Aonde, igreja? Aonde Deus mora? Aqui é as regiões celestiais. E é aqui que há as batalhas. E é aqui que está tudo disponível. No reino de Jesus, da luz, as trevas jamais podem vencer a luz. Somente de uma maneira as trevas vencem a luz. Como, pastor? Quando as regiões celestiais, você decide não usufruir da luz e viver nas trevas. Por isso o julgamento é este. A luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem está entendendo, igreja? Pare de achar culpado para aquilo que você está vivendo. Eu vou te contar um segredo nessa noite. A culpa é sua. Escute isso. Tem gente que arranja os dentes contra mim quando eu falo isso. Ninguém planta por você. Tudo que você está passando é fruto das suas decisões. Tudo que você está vivendo é fruto das suas escolhas. Quando você decide viver no automático, não se fortalecendo em Jesus, não usufruindo daquilo que Ele fez, o inferno te alcança e te influencia a viver no natural, plantando na carne e andando na carnalidade e no pecado. E aquele que se inclina para a carne, se inclina para a morte. Aquele que inclina para o pecado, se inclina para o inferno. E aí o inferno vem e se estabelece, destrói a sua vida, e você acha culpado as pessoas. Ou alguns colocam a culpa até em Deus. Mas foi Deus e as pessoas que não se fortaleceu no Senhor? Foi você. É a sua escolha que está te fazendo passar exatamente o que você está passando agora. E se você está ouvindo essa palavra não é para te matar. Essa palavra não é para gerar condenação em você. Essa palavra é para gerar em você arrependimento, mudança de rota, mudança de via. Se você andava no automático, você vai deixar de andar no automático e agora vai andar guiado pela força do poder de Deus que habita dentro de você, o doce Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele está aí te esperando. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e quando ela se renova, Ele está lá disponível para você. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo? Quem aprendeu a vestir a armadura de Deus? Quem aprendeu, igreja? Como que eu visto a armadura de Deus? É colocando ela com as mãos, igreja? Não. É se inclinando todos os dias, desesperadamente, a conhecer o maravilhoso Jesus que deixou a porta aberta para mim entrar no quarto dele. Quem está entendendo isso, igreja? Quanto mais eu me achego a Jesus, quanto mais próximo eu estou dele, quanto mais próximo eu fico dele, mais fico parecido com ele, em amor, em santificação, em obras. Ah, pastor, não é pelas obras, é pela fé. É exatamente isso que nós vamos falar agora. Quanto mais a minha fé é fortificada, quanto mais próximo de Jesus eu fico pela fé, mais as boas obras se manifestam nas minhas ações.
Escute isso. Jesus disse que a árvore é conhecida pelo fruto. Pode uma árvore má produzir maus frutos? Pode, igreja? Não. Pode uma árvore boa produzir maus frutos? Essa é a fala de verdade. Pode, igreja? Não. Pode uma árvore boa produzir maus frutos? Não. Você conhece a pessoa pelos frutos. Você conhece se a pessoa se fortifica em Jesus e se reveste da armadura e vence o dia mal pelos frutos, pelas suas ações, por aquilo que ela manifesta no seu dia a dia. Porque o que Cristo veio trazer para a terra foi um modelo de como nós devemos viver. E Ele não trouxe só o modelo, mas Ele deixou uma porta aberta. O véu se rasgou de cima a baixo e nada me separa dele mais, a não ser o meu querer, a não ser a minha vontade, a não ser quando eu decido andar no automático. Mas quando eu decido me inclinar para a palavra, quando eu decido orar em todo o tempo, quando eu decido jejuar e buscar a face dele acima de todas as coisas, ele começa a produzir em mim o caráter dele, a vida dele, e ele começa a me revestir da armadura. Isso, olha só, igreja, agora você vai entender a palavra de Deus. Quando você se fortifica em Jesus, quando você se inclina para Ele, você começa a manifestar Ele nas suas ações. E olha o versículo 14: estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Escute isso. Quem é a verdade? Jesus. E o que é a verdade? Jesus. A maior mentira que o inferno conta é que não existe a verdade absoluta. Isso é mentira. Escute isso. Jesus é a verdade absoluta. Então escute isso. Quanto mais eu me fortaleço em Jesus, quanto mais eu o conheço, quanto mais eu ando no seu poder de entrar na presença dele e usufruir de quem ele é, mais eu cinjo os meus lombos com a verdade, mais eu fico parecido com ele, porque ele é a verdade. Quem está me entendendo, igreja? E a verdade é muito simples, igreja. Pastor, o que é a verdade absoluta? Jesus. E eu vou te explicar o que é cingir os seus lombos com a verdade. Quando alguém vem e bate no seu rosto, você está fortificado em Jesus. Você é um homem de oração, você é um homem de intimidade com Ele, você é um homem de intimidade com a palavra dEle. E aí quando alguém bate no seu rosto, você manifesta o diabo revidando? Não, porque você está fortalecido no Senhor. Você oferece a outra face. Igreja, é muito simples. É simples ou não é? Identificar quem se fortalece e quem é revestido da armadura ou quem não é. É simples ou não é, igreja? Cuidado, Clóvis. Desculpa a tomada. É simples ou não é, igreja? É simples ou não é? Quem não se fortalece no em Jesus, quando leva um tapa na face, acontece o quê? Ele revida. Igreja, quem se fortalece em Jesus, quem usufrui da força do seu poder e vai até Ele todos os dias, quando é roubado, o que ele faz? Ele vai na polícia da queixa, ele faz justiça própria, igreja. Foi isso que a verdade ensinou? Foi isso que Jesus ensinou, igreja? Não! Quem se fortalece no Jesus, ele veste as armaduras, a couraça da verdade. Cinge os lombos com a verdade. Quando ele é roubado, ele levanta os braços para o céu, fecha os olhos e abençoa quem o roubou. Quem está entendendo, igreja? A minha pergunta é: você está revestido de Jesus, da verdade, da armadura certa para vencer os dias maus? Igreja, quem ouve falar que alguém está falando mal de você e você revida falando mal dessa pessoa,
Você está cingido os lombos com a verdade? Está, igreja? Não. Quem se fortalece em Jesus, todas as vezes que ele ouve alguém dizer mal sobre ele se inclina como a verdade se inclinou e lava os pés dos seus traidores, lava os pés de quem o abandona, porque ele é cingido e fortalecido em Jesus. Ele usufrui da força do poder de Jesus. Você está entendendo essa palavra, igreja? Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Mas vamos falar mais da armadura de Deus. Versículo 14 ainda. E vestindo a couraça da justiça. Quero chamar o meu obreiro Zezito aqui para me falar sobre a couraça da justiça. Faz favor aqui, Zezito. Para quem não sabe, o Zezito é futuro pastor nessa igreja, bonito, do zóio bonito, e é solteiro, tá? Aleluia. Vamos aqui para frente, Zezito. Igreja, quem anda com Jesus, anda na justiça de Jesus. Quem se fortalece em Jesus, vence os dias maus, porque anda na verdade e anda na justiça de Jesus. Escute isso. Aonde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. E a sua justiça, você que está me ouvindo, é trapo de imundícia perto da justiça de Deus. Escute isso. Na sua justiça, quando alguém faz mal para você, você precisa revidar para se sentir justificado. É verdade ou não é, igreja? Mas quem anda revestido de Jesus, fortalecido de Jesus, anda na justiça de Jesus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando os rebeldes atacaram Jesus, quando os homens mataram Jesus, quando ele foi chicoteado, humilhado, crucificado, ele se defendeu, igreja? Se defendeu, igreja? Não. Mas pelado, pregado numa cruz, ele manifestou a justiça, dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E essa é a justiça de Jesus. E por isso eu trouxe o Zezito aqui, para você entender algo. Você entender por que a justiça de Jesus não revida. Por que a justiça de Jesus se entrega à morte pelas pessoas. E quem anda fortificado em Jesus, usufruindo do seu poder, revestindo de toda a armadura, vencendo o dia mal, anda na verdade, oferecendo a outra face, e na justiça de Jesus. Quando ele é atacado, ele manifesta o amor. E você vai entender por que Jesus manifesta o amor, e por que a justiça dele é assim. Quem está entendendo, igreja? Quem fez o Zezito? Quem fez o Zezito? Deus. Deus é o quê? Deus é o amor. João diz que Deus é o amor. E Deus criou o Zezito para receber o amor ou ódio? Deus criou o Zezito para receber o amor ou o rancor das pessoas? Deus criou o Zezito para receber o amor ou para receber abuso sexual? Às vezes você recebeu rejeição, abandono. Foi para isso que Deus criou o homem, igreja? Não. Mas foi isso que o homem recebeu toda a sua vida. É verdade ou não é, igreja? É. E isso feriu a alma do Zezito e a alma de todos os homens, porque todos nascemos separados de Deus. Mas você escolheu nascer? Foi você que escolheu nascer separado de Deus? Não. Isso é fruto do pecado do primeiro Adão. Foi justo com você, igreja? Foi, igreja? Não! Por isso, a justiça de Deus se manifestou nos céus, em Jesus na terra, aceitando todas as almas feridas. Como, pastor? Quando elas os atacam, ele diz: eu te amo e te aceito do jeito que você é. Quando os homens atacaram Jesus, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eu sei que eles estão sangrando, eu sei que eles foram feridos, eu sei que eles foram abandonados, rejeitados, abusados.
A minha justiça é essa, Pai. Eu vou morrer por eles. Quem está entendendo isso, igreja? Vivemos em um tempo, por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. E vivemos em um tempo terrível, onde a igreja manifesta a sua justiça, atacando as pessoas feridas, porque ela luta contra pessoas, porque ela não se fortifica no Senhor, porque ela não usufrui do poder de Jesus. Sabe por que você revida todas as vezes o mal que é feito contra você, ou a injustiça que é feita contra você? Fala, por que eu revido, pastor? Porque você não olha como Deus olha. A Bíblia diz que o homem olha o exterior, mas Deus olha o interior. Deus olha a alma sangrando. E Deus diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo por que você não vence o dia mal? Porque você acha que a sua luta é contra carne e sangue, e você vive no natural. Quanto mais você anda perto de Jesus, quanto mais você se fortalece em Jesus, quanto mais você anda no poder dele, mais você conhece Ele, mais você manifesta a verdade nas suas ações, o amor incondicional nas suas ações, e a justiça flui de você para a sua geração, porque existe uma promessa para aqueles que creem. Jesus disse assim: aquele que crer em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Quando você é atacado pelos feridos e manifesta Jesus nas suas ações, o rio de Deus flui em você, cura você e toca a sua geração. Desperta, igreja, do que você está revestida. Você acha que é rica, mas está nua. Jesus disse assim: compre ouro e compre vestes de mim. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo essa palavra, igreja? Você entende que é fácil identificar quem se fortalece em Jesus e quem não se fortalece? É fácil ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Tá simples ou não tá, igreja? E se você não se fortalecer em Jesus, você vai vencer o dia mal? Não! Versículo 15: e calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Escute isso, igreja. Quanto mais você se fortalece em Jesus, quanto mais próximo de Jesus você fica, mais você ama as pessoas, mais você manifesta a justiça de Deus, e mais você tem prazer em anunciar as boas novas. Qual é a boa nova? A boa nova é: se você está vivo, Ele é ainda o seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados, reconheça que você não tem buscado e fortalecido nele, e ande com Ele, porque Ele está disponível. Quanto mais você está perto dele, mais você se desespera pela sua geração, e mais você quer anunciar o evangelho dele. Fala, por quê, pastor? Porque quanto mais perto dele você fica, mais você consegue escutar o som do coração do príncipe da paz. Sabe por que pregar o evangelho gera paz? Fala, por quê, pastor? O verdadeiro evangelho, porque quanto mais perto de Jesus você fica, mais você escuta o coração dele, e o coração dele diz assim: eu quero que eles se arrependam, eu quero que eles venham a mim. Aquele que está cansado e sobrecarregado, se achegue a mim, que eu vos aliviarei. Jesus não tem prazer na morte do ímpio, Jesus não tem prazer em
os homens irem para o inferno ou viverem em pecado, porque Ele morreu já e já está tudo pronto. O prazer dele é te dar a paz que excede todo entendimento. O prazer dele é te libertar. O prazer dele é te dar a vida eterna. E isso é o som que sai do coração dele. Eu quero perdoar. E quanto mais perto você fica dele, mais a paz que excede todo entendimento reina em você. E mais desesperado pela sua geração você fica. E mais você calça os seus pés com o evangelho da paz. Quem está me entendendo, igreja? É muito simples. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se você está se fortificando em Jesus, se você decide viver na força do poder dele, se relacionando com ele, você fala de quem, igreja? Dele. E você anda na paz de quem? Na paz dele. Viu como é fácil saber quem está orando e quem não está orando? É ou não é, igreja? Deixa eu te contar um segredo. Se você tem perdido a paz, essa paz não foi Jesus que te deu. Escute isso. Porque a paz que Jesus te dá é a paz que excede todo entendimento. E ninguém é mais poderoso que Jesus. Na verdade, ninguém tem poder, porque todo poder foi dado a Ele. Quem está entendendo isso, igreja? Então, quando alguém está perto de Jesus, anunciando o evangelho dele, por isso ele tem paz. E ninguém pode tomar a paz dele, porque ninguém tem poder para tomar aquilo que Jesus deu a ele. Quem está entendendo isso, igreja? Aquele que tem Jesus e se fortifica nele, quando alguém fala mal dele, ele ora e abençoa. Quando alguém faz mal para a sua família, ele ora e abençoa, porque ele tem a paz que o príncipe da paz deu, que aquele que tem todo o poder deu a ele. Nada, gente, o homem que tem Jesus, ele não pode perder nada, sabia? Por isso que quando ele é roubado, ele não perdeu nada, porque ele entende que tudo que ele tem material não é nada, porque tudo que ele tem de verdade é aquele que era, que é e que há de vir, o Cristo. Quem está me entendendo, igreja? Se você está perdendo a paz, é porque você não está se fortalecendo nele. E aí você não se reveste da verdade, do amor incondicional. Você não manifesta a justiça quando é perseguido. E você não tem paz, e nem o evangelho flui de você. Escute isso, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas quem decide do que encher o coração? Você. Vou falar de novo. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Mas quem decide o que encher o coração? Eu mesmo. Se eu decidir encher o meu coração de Netflix, de pornografia, de mentiras, de ambição, de pecado, o que a minha boca vai dizer? O homem carnal só fala de carnalidade. O homem espiritual, ele não tem tempo para mais nada, a não ser gritar e anunciar que Jesus está disponível, querendo perdoar, restaurar você e te fazer filho, e te revestir de toda a armadura dele, para que você vença o inferno e o dia mau. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Se essa palavra está falando com você, compartilhe ela em nome de Jesus. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Igreja, escute isso. Olha o que Paulo diz aqui sobre o escudo da fé, que é poderoso
para desfazer e apagar todo dardo inflamado do maligno. Pastor, o que é fé? Fé é a firme convicção daquilo que você não vê e daquilo que você não viu, mas que existe. Abraão é o pai da fé, e ele foi o pai da fé porque ele ouviu a voz de Deus para sacrificar o seu filho. Ele não viu Deus, ele ouviu Deus, o Deus invisível, e ele creu contra a esperança e foi executar aquilo que Deus falou. Fé é ter convicção que Jesus morreu na cruz por você e trouxe o Espírito dele para habitar dentro de você e te guiar em toda a verdade. Quando você fortalece essa fé, pastor, como eu fortaleço essa fé? Judas 1:20, orando no Espírito. Quando eu oro no Espírito, que é a mesma coisa da oração em línguas, quando eu oro no Espírito, hora após hora, quem anda comigo sabe que eu ando em todo o tempo orando em outras línguas, porque eu estou fortalecendo o escudo da minha vida, o escudo da fé, que é poderoso para desfazer todo o dardo inflamado do maligno. Você vai entender isso, porque quando eu oro em outras línguas, eu estou fortalecendo o que eu acredito. Que Deus mora dentro de mim para falar comigo. E olha como que funciona. A minha esposa acorda num dia mau, e a minha esposa me maltrata. O dardo inflamado do maligno vem na hora. Olha o que essa mulher está falando para você: revida, você é homem, você não pode ouvir isso. Vem ou não vem, igreja? Mas a minha fé está sendo fortalecida pela oração em línguas, hora após hora. O meu escudo está posto, porque eu me fortifico no Senhor. E aí o Espírito Santo diz: filho, o que Jesus fez quando ele foi injustiçado? O que Jesus fez, igreja? Ele se calou e amou incondicionalmente. Quem está entendendo como funciona o escudo, igreja? Quem está entendendo como funciona o escudo, igreja? Ele é poderoso. A voz do Espírito de Deus em nós é poderosa para destruir todo o dardo inflamado do maligno. Mas pastor, por que eu caio em todo o dardo do maligno? O homem cai em muitos dardos do maligno, principalmente da prostituição. Ele está aqui com o celular, e aí ele passa e vê uma mulher sem roupa. Na hora, o diabo manda um dardo na mente: se masturba. É assim ou não é? Aí ele está com a fé enfraquecida, o escudo está abaixado, porque ele não ora, ele não fortifica a sua fé, ele não se inclina para Jesus. Aí o Espírito Santo fala, mas ele não ouve. E aí a Bíblia diz que ele começa a alimentar essa seta. Essa seta desce para o coração, e o pecado é consumido quando ele vai cagar ou tomar banho. Os homens entenderam o que eu estou falando. É verdade ou não é, igreja? Mas olha só, olha aquele que tem o escudo da fé fortalecido, aquele que ora, que jejua, que busca se fortalecer em Jesus. Ele está aqui, também está às vezes na rede social. Quem se fortalece no Senhor fica pouco nas redes sociais, né? Vou melhorar o exemplo. Ele está aqui na igreja, orando, buscando a presença de Deus. Passa uma mulher bonita, com uma roupa curta, aqui na porta da igreja, e ele está aqui, ele viu, ela passou. O diabo também lança a seta, porque o diabo não se converte. É verdade ou não é, igreja? Ele lança a seta: se masturba. Mas ele está com o escudo fortalecido. Ele é um homem de oração. Ele ora em outras línguas, hora após hora, fortalecendo a sua fé. O Espírito Santo fala: filho, todo aquele que se inclina para a carne, se inclina para a morte. E automaticamente ele se arrepende daquela seta. Procura uma pessoa madura e confessa que o diabo lançou uma seta na sua mente.
Você está entendendo que só existe uma maneira de vencer os dardos inflamados do maligno? Quem está me entendendo, igreja? Nos fortalecendo, edificando a nossa fé, edificando o escudo. Igreja, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. A fé de Paulo, um exemplo, é esse púlpito. O diabo tentou tocar na fé. Tentou tocar no quê? Deus não fala com você, Deus não morreu por você, Deus não está dentro de você. Esses são os dardos tentando roubar a sua fé. E Paulo orava, ele disse assim: eu oro mais em línguas que todos vocês juntos. Ele disse para a igreja de Coríntios. Ele estava assim: eu me fortaleço na minha fé. Quando o diabo tentou tocar nela, na minha carreira, eu estava com o escudo levantado. Quem está entendendo isso, igreja? Se um guerreiro baixar o escudo, o que acontece com ele? Se um guerreiro baixar o escudo na guerra, o que acontece com ele? Ele vai morrer. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Quem está entendendo como se revestir da armadura e vencer o dia mal? Quem está entendendo, que está em casa, quantas vezes você foi derrotado pelo dia mal? Porque você não estava com a armadura, porque você não se revestiu dele, porque você não se fortificou na força do poder dele. Quem está entendendo isso, igreja? Porque você andou no automático. Versículo 18, versículo 17: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Igreja, a salvação é pela fé, não pelas obras. A primeira coisa que o crente precisa ter como capacete, capacete fala de proteção na mente, é verdade ou não é, igreja? Olha só, capacete da salvação. O que é isso, pastor? A salvação não é fruto dos seus méritos. A salvação não depende do que você faz. A salvação é para aquele que crê. Quem está me entendendo, igreja? Aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que recebeu Jesus será salvo. Escute isso. Eu não estou falando, igreja, que é só isso. Não. Eu estou falando de uma parte da armadura, que é o capacete. Quando eu tenho de fato o capacete da salvação, acredito que ninguém pode tocar na minha salvação. O que é isso, pastor? Eu não recebo os dados inflamados do maligno de acusação. Na minha caminhada cristã, eu vou ter resbalões, eu vou ter momentos difíceis, eu vou pecar. Ninguém aqui está isento disso. É verdade ou não é, igreja? Mas quando eu pecar, eu não vou permanecer no pecado e nem vou abandonar Jesus, porque eu tenho o capacete da salvação. Eu sei que a minha salvação não está baseada nas minhas ações, mas a minha salvação está baseada na minha fé, está baseada naquilo que eu creio. Eu vou deixar isso claro. Eu queria dar uma acelerada aqui, porque eu já estou fora do horário, mas se eu der uma acelerada aqui, eu posso atrapalhar o seu entendimento. Amém, igreja? Amém? A salvação é a porta de entrada do reino, não é todo o reino. Por isso que é só o capacete. E é a primeira coisa que um cristão precisa entender: que nada separa ele do amor de Deus. Que ele vai vir para Jesus do jeito que ele está. Amém, igreja? Cheio de pecado. Mas ele vai mudar da noite para o dia? Vai, igreja? Não, é um processo. E nesse processo, se ele der um resbalão, ele tem que se afastar de Jesus. Quem é o único que pode libertar ele do pecado? Jesus. Jesus. E se ele resbalar, ele tem que correr de Jesus, igreja? Não. Se ele resbalar, ele não pode aceitar a condenação do inferno, dizendo assim: não tem mais jeito para você. Ele tem que confessar o pecado dele e correr para Jesus para ser livre do pecado. Quem está me entendendo, igreja? Aquele que vive sem um capacete da salvação, porque não se fortalece em Jesus, ele vive na prática do pecado, longe de Jesus, aceitando a acusação do inferno. Quem está me entendendo, igreja?
Mas quem tem o capacete da salvação, ele vive em santificação, sendo liberto do pecado de glória em glória. Todo dia ele é liberto um pouco mais, até Jesus voltar. Esse exemplo é muito claro em Nicodemos. Jesus disse assim em João capítulo 3: Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Depois Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Aqui muda, em João 3 muda o verbo ver e o verbo entrar. Quando você passa na frente de uma casa, você viu ela. Quando você é convidado a entrar, você entra e conhece ela. O batismo, a salvação, é a porta de entrada para o reino. O capacete da salvação é isso. É Jesus te aceitando do jeito que você é. Mas o evangelho não é só isso. Você precisa entrar pela porta da salvação, não aceitando a condenação, e começar a andar com Jesus, se fortalecendo nele, andando na força do poder dele, e sendo livre do pecado, sendo livre daquilo que te faz mal. O que a religião ensina é que quando você peca, acabou. Isso é do inferno. Quando você peca, você precisa reconhecer quem você é, porque você tem um capacete da salvação. Você não aceita a condenação. Você confessa quem você é e corre para os pés daquele que é poderoso para te libertar de todo pecado. Quem está entendendo sobre o capacete, igreja? Ficou claro? Ficou claro, igreja? Vamos terminar essa palavra. Vigiai, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Escute isso. O último é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estou falando dessa palavra desde o começo, que eu preciso me inclinar a essa palavra todos os dias, porque ela é poderosa para dividir a alma do Espírito. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do homem e separa a alma do Espírito. Quem está me entendendo, igreja? E isso é extremamente importante, porque se eu não me inclinar para a palavra de Deus, a minha alma ferida, ela anda embolada com o meu espírito, e a minha alma ferida governa a minha vida. Jesus disse assim: santificai-vos pela palavra de Deus. O salmista disse assim, que aquele que medita nessa palavra de dia e de noite é como a árvore plantada à beira do ribeiro. Ela dá fruto a seu tempo e a fora de tempo. Igreja, escute isso. Vigiando com toda oração e súplica no Espírito. É isso que é essa palavra de hoje sobre a sua vida. Ela começa e termina dizendo: fortifica-se em Jesus e na força do seu poder. E ela acaba no versículo 8 dizendo assim: olha, ore em todo o tempo. Ele está dizendo assim, ó, pare de andar no automático. Porque quem anda no automático anda governado pelo inferno e lutando contra os homens. Mas quem anda orando no Espírito, hora após hora, o tempo todo, em todos os lugares, quem anda meditando na palavra em todos os lugares, quem levanta falando com Deus, anda o dia falando com Deus e dorme falando com Deus, não anda no automático, mas anda vencendo o dia mal, entendendo que a luta dele não é com os homens, mas com o inferno, revestido de toda a verdade, de toda a justiça de Deus, de toda a fé, calçados evangelho da paz, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na mão.
Mas quem anda no automático anda lutando contra os homens. Eu vou resumir essa palavra para te fazer o apelo. Quem não usufrui de Jesus, quem não se fortalece nele, anda no automático, lutando contra os homens. Mas quem se fortalece em Jesus, orando em todo o tempo, meditando na palavra, tendo intimidade com Deus, ele não luta pelos homens, ele anda morrendo pelos homens. A minha pergunta é muito simples para você hoje. O meu apelo é muito simples para você. Se você se fortalece no Senhor, você tem amado incondicionalmente as pessoas e morrido por elas. Mas se você não tem perdoado, se você tem revidado, se você tem se vingado, se você tem manifestado toda a ira e cólera, é porque você não tem se fortalecido em Jesus, nem usufruído do que Ele fez por você. E só há um jeito de Jesus te transformar: se você se arrepender. O que é arrependimento, pastor? É reconhecer quem você é. Reconheça hoje, nesse momento, que você não busca Ele, que você não se fortalece em Jesus e que o inferno se estabeleceu na sua vida. Reconheça que os problemas que você tem é culpa sua. E em sinal desse arrependimento, quem entendeu esse apelo, igreja? E em sinal desse arrependimento, que você não tem o buscado e fortalecido nele, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Porque o Senhor vai te batizar com uma fome pela presença dEle. Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero que você feche os olhos e que você comece a falar a Jesus tudo isso que você ouviu hoje e quem você é. Enquanto o Fábio canta uma canção para você, eu vou te dar tempo para falar com Ele, com Jesus. Ele está disponível para você agora. Fale com Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aonde você está, você que se arrependeu, e fale com Jesus. Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, falando as coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas. Se arrependa, fala com Ele, fale com Ele. Essa palavra não é para te matar, mas vai gerar arrependimento em você. Edificai-vos na fé, orando no em todo o tempo, hora após hora. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo, hora após hora. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida de Deus. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida de Deus. Amigo Jesus, batiza a tua igreja arrependida, com fome pela tua presença, com desespero por te conhecer. Eles entenderam a tua palavra, reconheceram, Pai, que não tem buscado a tua face acima de tudo na vida deles. Então batiza eles com fogo. Toca nos teus filhos agora, em nome de Jesus. Fala os mistérios de Deus. Eu dou uma ordem também a toda enfermidade no corpo físico, a toda enfermidade na alma. Sai agora, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? No Espírito, falam das coisas profundas. amém e amém. Compartilhe a palavra de Deus. Aleluia!
em todo